A SEAGRO, Secretaria da Agricultura, criou uma comissão para elaborar uma proposta de reestruturação da SEASA, Centrais de Abastecimento de Goiás, e a primeira reunião e visita técnica no local foram realizadas hoje de manhã. Para saber sobre as mudanças que devem ocorrer na SEASA e também sobre a liberação de recursos do PAC 2 para projetos de irrigação em Goiás, nós conversamos aqui no estúdio com o secretário estadual da Agricultura, Antônio Flávio de Lima. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Só aproveitando a deixa da nossa última reportagem, como é que estão as expectativas da SEAGRO com relação à importação e principalmente à exportação, né, dos nossos produtos? Tá. Acho que nós vimos aí nessa reportagem que a agropecuária continua contribuindo positivamente para as exportações, para a geração de riquezas, e nós temos uma expectativa que nos próximos meses, nos próximos anos, seja o setor agropecuário o principal setor na nossa balança de exportações. Por que, secretário, que fatores o senhor acredita que vão ajudar aí a aumentar as exportações de produtos agropecuários aqui de Goiás? Primeiro, pela competitividade que o setor tem. Goiás é um grande produtor, o setor agropecuário goiano é muito competitivo e nós abrimos mercados em diversos países e diversas regiões do mundo. Então não estamos restritos apenas a um determinado continente que eventualmente possa estar passando por uma crise financeira muito grave. Isso dá uma competitividade, dá uma estabilidade bastante favorável para o nosso Estado. Certo. Agora, com relação a essa questão da SEASA, foi feita uma visita e houve essa reunião hoje de manhã. Qual é a atual situação da SEASA e a importância dela aqui para os nossos pequenos e médios produtores? Bom, primeiro nós constituímos, por orientação do governador Marconi Perillo, um grupo de trabalho para propor mudanças no sentido de melhorar a SEASA e atualizar a SEASA diante de um mercado tanto fornecedor de produtos, mas também de mercados que consomem dessa SEASA, que são crescentes. Essa comissão tem um papel, juntamente com a Goiás Parcerias, de apresentar ao governo do Estado propostas de uma SEASA moderna, de uma SEASA atualizada. Temos que entender que a SEASA recebe produtos que abastecem não apenas Goiânia, abastece todo o estado de Goiás e outros estados, em especial da região norte e nordeste do Brasil. E tem uma importância econômica porque muitos dos pequenos produtores fornecem os seus produtos, entregam os seus produtos na SEASA, mas também que muitos comerciantes vão lá buscar os seus produtos para entregar à população. Quando o senhor fala que não só Goiânia, mas também o interior do estado utiliza a SEASA, uma questão que eu acho interessante a gente colocar é que produtores do interior do estado trazem os produtos para a SEASA e comerciantes, por exemplo, de uma mesma cidade, vêm na SEASA e compram esses produtos para revender naquele mesmo município onde foi produzido. De que forma que a Secretaria de Agricultura pode intervir nisso aí para diminuir esse transporte de mercadorias para Goiânia e depois voltar para o mesmo município de origem? Dentro do PPA, desenvolvido pelo governo do Estado, existe a proposta de estudo de descentralização da SEASA. Então, naturalmente, com o trabalho a ser executado por essa comissão constituída, serão vislumbradas também oportunidades para que a SEASA se descentralize, passe a ter outros postos em regiões estratégicas, a fim de minimizar esse transporte e os prejuízos causados por esse deslocamento. Você acredita desse governo ainda? Desse governo ainda, nós temos pressa com isso, é um trabalho que precisa de um certo tempo para ser desenvolvido, mas tem que ser rápido. E com relação a essa verba liberada aí pelo governo, que vai ser liberada, já foi aprovada, né, de 220 milhões para esses projetos de irrigação aqui em Goiás. Que projetos são esses e os produtores estão animados com essa verba? Nós precisamos separar os projetos em duas etapas. Primeiro, os projetos do Estado de irrigação, em que a Secretaria recebeu apenas a superintendência de forma efetiva no segundo semestre do ano passado. Então estamos em fase de estudo, de identificação dos problemas que esses projetos apresentavam e estamos inclusive terminando de montar a nossa equipe. E a outra etapa que são os projetos que serão desenvolvidos junto a municípios e a iniciativa privada. Esses 220 milhões, eles vão viabilizar a continuidade dos projetos existentes, que estão ainda sendo administrados pelo governo do Estado de Goiás, para que em um futuro próximo esses projetos sejam passados definitivamente para os produtores rurais.
sem a necessidade do Estado de Goiás fazer a gestão desses projetos. Os demais projetos, que serão as pequenas barragens, identificando as potencialidades não apenas de produção, mas a disponibilidade de água, estão sendo desenvolvidos à medida que estudos de viabilidade estejam sendo realizados. Ou seja, nós assinamos recentemente já a contratação através de licitação de uma empresa para fazer o estudo de viabilidade na região de Cristalina. Essa empresa vai identificar o potencial hídrico e o potencial também de aplicação dessa água na agricultura. Quem são essas famílias, secretário, que são beneficiadas por esses projetos, que tem aí também a parceria do governo federal aqui em Goiás? Normalmente, esses projetos são desenvolvidos para agricultores familiares. Um exemplo é o projeto Luiz Alves, onde as áreas destinadas a cada produtor não passam normalmente de 50 hectares. São áreas limitadas a produtores com essa característica de trabalho familiar. Temos o projeto em Flores de Goiás também, que vai atender produtores que estão em volta estão no perímetro a ser irrigado, em volta das barragens que foram construídas. É um critério interessante porque você distribui isso de forma mais equilibrada, de forma mais democrática, a pequenos produtores ou médio produtores. Secretário, agora com relação à questão da produção, como é que está a questão dos transgênicos aqui em Goiás? Fiquei sabendo que o número no Brasil andou crescendo, o Brasil anda realmente se expandindo nessa área. E Goiás? Então, Goiás, como os demais estados brasileiros, onde se usa tecnologia na agropecuária, tem adotado os transgênicos de uma forma bastante equilibrada, mas dentro de uma perspectiva que essas novas variedades, essas novas cultivares, venham no sentido de contribuir com o aumento da produtividade e, inclusive, limitando a utilização de defensivos agrícolas, porque muitas dessas propriedades dos transgênicos são feitas exatamente para diminuir a aplicação de defensivos. E acredito que é uma tendência não apenas no Estado, não apenas no Brasil, mas mundial, de se utilizar a biotecnologia para o incremento da produção e produtividade. Uma opção ao alimento orgânico também. Não, existe o trabalho no alimento orgânico, né, em que se utiliza menos defensivos, mas no momento a tecnologia existente no mundo, ela preconiza o uso de defensivos agrícolas ou os transgênicos por conta da escala de produção, por conta da quantidade de produtos a serem gerados pela agricultura. Quando nós falamos em produtos transgênicos, a gente lembra em pesquisa. Como que a Secretaria da Agricultura aqui de Goiás tem trabalhado essa questão junto aí às pessoas que necessitam de recursos para inovar e melhorar as sementes, vamos dizer assim, no campo em Goiás? Tá, primeiro, nós estamos num trabalho de reestruturação da Emater. É um processo que não se desenvolve da noite para o dia, e a pesquisa geralmente, os resultados de uma pesquisa são a médio e longo prazo. Mas, antes disso, nós já estávamos trabalhando muito fortemente com a Embrapa em ações, tanto na agricultura, mas também na pecuária, para que as pesquisas geradas pela Embrapa, para que os campos de experimentação estejam disponibilizados aos produtores e essa pesquisa chegue efetivamente de forma, através da difusão de tecnologia, ao agricultor goiano. Tá certo, Antônio Flávio de Lima, secretário estadual da Agricultura, nós agradecemos a sua participação aqui no Jornal Brasil Central. Muito obrigado. Boa tarde.